É algo tão precioso, queridos, a gente adorar, louvar e adorar a Deus e estar na presença do Senhor. Mas às vezes a gente passou pela pandemia e tanta coisa, tanta prática saudável e boa que nós tínhamos e que nós deixamos de fazer. Muitas delas viraram até piada, né? Vocês já viram a pessoa falar assim: eu odeio quando eu estou na igreja e o pastor pega e fala, vire para o seu irmão e diga isso, isso, isso. Pois é isso que eu vou fazer agora. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente fica constrangido. E por que às vezes nós ficamos constrangidos? Por que às vezes pessoas se constrangem com isso? É verdade, mano. Eu sei que tem a parte ruim mesmo, assim, que, poxa, primeira vez que eu venho nessa igreja, não conheço ninguém, pastor manda eu virar, vou virar não. Tá certinho, tá tudo certo. Quando eu vou na igreja que eu não conheço ninguém, manda eu virar para alguém, eu faço cara de paisagem, né? Não está falando comigo, está falando com o pessoal da igreja. E é assim mesmo, né? Então é algo tão importante. Mas por que os pastores fazem isso? Porque às vezes nós chamamos todo mundo de irmão e os tratamos como desconhecidos. É ou não é? A gente chama todo, ô irmão, passa seu irmão, ô irmão, tudo bem, irmão? E às vezes a gente fala até irmão porque a gente não lembra o nome. Eu faço isso, não estou criticando nem condenando ninguém, né? Aí às vezes eu olho e falo assim: Jesus amado, é ver aquele irmão, como é que é o nome dele? Ô irmão, né? Já falo logo, por quê? Eu não vou me livrar da culpa de não lembrar do nome dele, ou dele ficar chateado porque eu não lembrei do nome dele. E às vezes eu esqueço o nome da minha filha, eu olho para ela e falo: Amanda, pai, Amanda. Aí eu falo, ainda bem que ela já sabe, né? Então está tudo certo. Então o que acontece, queridos? Nós, muitas vezes, a gente pensa que a gente está sozinho, mas você não está sozinho, você não está sozinha. Então, isso é muito importante. Eu mudei de ideia, eu não vou fazer isso agora, eu vou falar para você fazer isso no final. Aí eu vou dar uma incrementada nisso, que nós vamos fazer no final. Amém? Então é muito importante, querido. Veja bem, eu quero ler um texto aqui. Coloca para nós Romanos 8, versículo 15. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Aqui, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez. Outra vez, o que está querendo dizer essa outra vez? Essa outra vez aqui está falando do Velho Testamento, de como era o padrão de relacionamento das pessoas com Deus no Velho Testamento, e como que era realmente o relacionamento das pessoas com Deus no Velho Testamento. Já assistiu um filme, que todo filme que tem um Deus tem que ter sacrifício para ele? Aquele filme, desenho animado, não sei o que, o dragão, como dominar meu dragão? Como? Não. Um de cada vez. Fala alto. Como treinar o seu dragão? Agora que eu ouvi, tá vendo? Como treinar o seu dragão? Eu assisti aquele desenho, eu gostei. Mas você viu que tinha um bichão lá que tinha que ter um sacrifício para ele, né? Aí isso é colocado na mente nossa e das crianças desde que nascem. E esse outra vez está falando exatamente disso, que as pessoas têm um relacionamento com Deus, onde Deus é um Deus mau, onde é um Deus que é ruim, e esse entendimento de escravidão, esse sentimento, esse comportamento, esse medo, essa angústia, era no Velho Testamento, para viver outra vez atemorizados, com medo, todo dia. E eu ia de bicicleta para o meu trabalho, eu trabalhava ali um pouco depois da 44, na Independência, e então eu ia trabalhando, e quando eu pecava eu falava assim: Deus vai me jogar debaixo de uma carreta. E quando eu via uma carreta, até eu freava a bicicleta, diminuía a velocidade, porque eu falava assim: o tanto que eu errei essa semana, Deus vai me matar. E eu vivia com esse medo. E tem muitos crentes que vivem com esse medo hoje. Vivem com esse medo hoje, por quê?
Porque não tem a revelação no entendimento do Novo Testamento. Olha o que diz: mas recebeste o Espírito de adoção. Se você for olhar no original, a melhor tradução não seria adoção, porque no original a palavra significa filiação. Então você se tornou filho de Deus, você recebeu o Espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba, Pai. No qual clamamos Abba, Pai. Primeira coisa que Deus fez? Deus te fez filho de Deus. Ele mandou Jesus morrer na cruz. E quando você crê no sacrifício de Jesus na cruz, você é feito filho de Deus. Você recebe o espírito de filiação. E porque recebeu o espírito de filiação, agora você pode clamar Abba, Pai. Agora é interessante, o livro de Romanos foi escrito originalmente em grego, mas Abba é uma palavra hebraica, ela não é a palavra grega. Por que não houve tradução aqui para falar pai em grego, mas falou pai em hebraico? Porque Deus quer chamar a atenção de todos nós, e é por isso que não foi traduzido, para a gente entender qual é o coração de Deus em relação a mim e a você. Deus olha para mim e para você, você que crê no sacrifício da cruz, Deus olha para você como filho, filha. E aí olha só, ele fala Abba, mas qual é a tradução de Abba? Até hoje em Israel é assim. Se você for em Israel, você vai ver as crianças andando na rua e chamando seus pais de Abba, Abba, Abba. Abba significa pai, significa, na verdade, a tradução mais correta é paizinho, papaizinho, não é? Papaizinho. Então, queridos, Jesus veio para revelar Deus para mim e para você como pai. Diga amém. Então isso é muito importante. Ele veio para se revelar a nós como pai. Ele veio para isso, para revelar-se a nós como pai. E aí, queridos, como que é o relacionamento de uma pessoa com o pai? Eu sei que tem relacionamentos que não são muito saudáveis, é diferente do nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas eu vou falar aqui o meu relacionamento com os meus filhos. Me lembro quando eles eram bem pequenos, né? Eles eram bem pequenos e a gente saía, e eu nunca vi eles preocupados em saber como que a gente ia voltar para casa. Eu lembro que nós fomos uma vez para Manaus, viajamos, fomos quase lá perto da Venezuela, e eles estavam nem aí, preocupados como é que sabia. Eles não sabiam nem onde estava, nem como voltar. Mas não teve nenhum dia que eles estavam preocupados. Eles estavam preocupados em curtir a viagem. Outra vez nós fomos para Maceió de carro, mas foi muito legal, né? E não tinha preocupação. Ele não preocupava se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se tinha que pagar conta, se não tinha dinheiro para voltar. Ele não estava nem aí. Ele não estava preocupado com coisa alguma. Agora veja bem, a gente que é pai, a gente tem uma maneira de tratar nossos filhos. Me lembro que muitas vezes quase sempre foi eu que os busquei na escola. E eu me lembro que eu buscava ele na escola quando eles estavam ali no jardim, no maternal. Aí eles vinham com aquela folha pintada. Pai, olha o que eu fiz, olha o que eu pintei aqui, olha o que eu desenhei aqui, pai. Eu falava, nossa, que legal, filha, tão legal, né? E voltava a fazer o que eu estava fazendo, ou seja, eu não dava uma atenção completa para eles. Não dava atenção completa para eles. Eu não gastava tanto tempo ali. Mas, queridos, eu podia estar ocupado como for, preocupado como for, bastasse eles lá no quintal gritar, pai, ei! Largava tudo e corria para ver o que estava acontecendo. Até hoje é assim. Largava tudo e corria para ver o que está acontecendo. Às vezes chegava lá, era para mostrar o que aconteceu com o outro sujou, o outro caiu, molhou o outro, um queria bater no outro, mas na hora que gritava, estava lá. Por quê? Porque é pai. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a gente fica pensando que Deus está chateado com a gente, ou que Deus tem raiva da gente, ou que Deus está interessado em punir você. Muitas vezes tem gente que fala assim, poxa, Deus não está me abençoando, Deus não está ministrando a minha vida, porque você está como uma criança
que traz aquela folha pintada, sabe, lá da sua escola, que não é uma coisa importante, que amanhã, no final, chegou em casa, ele mesmo vai jogar aquela folha fora, e ele mesmo não vai lembrar daquilo mais nunca, não é? Na maioria das vezes. E a gente está assim em relação a Deus. A gente está assim em relação a Deus, não é? É aquela coisa que você pede, mas você não quer muito. Você fala, Deus não respondeu a minha oração. Você não quer de verdade, não tem um desejo profundo no teu coração, não tem uma determinação, não é algo resolvido no teu coração, e você fala assim, Deus abençoa minha vida, e Deus te pergunta, que bênção que você quer? Fala, qualquer uma. Você está vivo, é uma grande bênção. É ou não é? Você mexe com os dois braços, eu só mexo com um, o outro é parcialmente por enquanto, vai voltar ao normal. Entende? É uma grande bênção. E aí o que acontece, queridos? Então, isso é como a folha que a criança mostra ali, e que realmente você não dá total atenção. Mas deixa eu te dizer, o dia que você tiver em dificuldade, basta você chegar e gritar assim, Pai! Rapidinho Deus vem ouvir o que você está falando. Rapidinho você chama a atenção do seu Pai, a atenção de Deus. Entende, queridos? E isso é tão importante. Isso é tão importante, a gente ter revelação, sabedoria, ter esse entendimento. Entende? Eu preciso disso, né? Eu preciso disso. Então eu preciso realmente, né, estar aí na presença de Deus e clamar diante de Deus. Muita gente fala assim, para Deus te atender, você precisa conhecer a Deus, senão Deus não responde a tua oração. Você precisa conhecer a Deus. Eu fico imaginando os meus filhos orando, aquela oração, conversando comigo, fala assim, ó tu que habitas no quarto ao lado, vem me socorrer nessa noite escura e sombria. Já viu algum filho falar assim? É pai, é assim ou não é? É desse jeito, ele clama desse jeito, não tem aquela formalidade. Mas tem gente que quer ter uma formalidade diante de Deus, sabe, vive uma vida religiosa, e aí Deus está ensinando ele a chamar ele de paizinho. Deus está mostrando para você o quanto você é amado. Deus está mostrando para você o quanto Ele se importa com você, o quanto você é querido do coração de Deus. Entende? Mas tem gente que é tão formal, né? Me lembro de um rapaz, guitarrista fantástico, é muito religioso. E um dia, você já foi na casa de alguém na hora do almoço só porque você queria comer? Eu já, se você não foi, né? Eu já fiz isso. E um dia ele chegou na nossa casa, e eu sabia, ele foi lá, chegou lá meio-dia, sabia a hora que a gente almoçava, conhecia a gente, né? Na época eu ainda era solteiro, a gente era uma equipe missionária, eu liderava uma equipe missionária que morava numa casa, e aí ele chegou lá para almoçar, e aí eu perguntei, e aí Danielzinho, Daniel é o nome dele, grandão, e aí Danielzinho, bora almoçar aí, cara, pega um prato aqui, vamos almoçar. Ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu falei, mano, eu não estou nesse nível não, eu vou pegar esse bife aqui, porque eu estou numa fome. Ele falou, já que você falou, então eu vou também, né? Ou seja, tem gente que quer se relacionar com Deus desse jeito, entende? Quer com essa formalidade toda. E querido, se existe tanta formalidade, veja bem, eu posso ser íntimo sem ser desrespeitoso. Entende? Aquele que é desrespeitoso também não conhece o Pai direito, não ama o Pai direito, não fala aqui os pontos que o Pablo falou, né? De ser grato ao Pai, reconhecê-lo. E aí, mas se você conhece o seu Pai, você não vai ficar, sabe, com essa religiosidade, mas você vai correr para o braço dele em toda e qualquer situação, porque ele é o seu Pai. Diga amém. Isso é muito importante. E então você vai, sabe, ter essa atitude. Agora, muitas vezes a gente pensa que porque nós erramos, Deus não vai nos ajudar. Estamos vivendo ainda no merecimento. Ou seja,
é porque eu mereço, é porque eu orei, é porque eu jejuei, é porque eu li a Bíblia muito, é porque eu não briguei com ninguém, eu dei até oferta na igreja essa semana, então essa semana Deus vai me abençoar. Não é por nada disso que Ele te abençoa, Ele te abençoa porque você é filho, entende? Porque Ele te ama. É claro que o filho que, né, responde mais ao pai, ele se achega mais perto do pai. João falava que ele era amado de Deus, o apóstolo João. Ele fala, quem escreveu isso é o apóstolo a quem o Senhor ama. O Senhor não falou que amava João, quem falou foi o próprio João, né? Agora, João tinha mais intimidade com Jesus do que os demais, sim ou não? Mas o que você viu Jesus fazendo de diferente para João? Nada. Mas o que você vê João fazendo de diferente para Jesus? É só ler. Quando todo mundo correu, quem ficou? João, não foi? Todo mundo foi embora. Quem estava lá no pé da cruz, junto com Maria, mãe de Jesus? João. Entende? Então é aquela coisa, todos eram filhos, mas João fazia coisas para Jesus que os demais não faziam, e Jesus aceitava. Entende? Então essa é só a diferença. Agora, veja bem, mas vamos imaginar aqui o contrário. A pessoa errou, aprontou, pisou na bola feio. Aí ele não tem coragem de orar, fala, não, Deus não vai me abençoar, Deus não vai ministrar na minha vida, Deus não vai fazer nada. O que Deus vai fazer na minha vida? Olha o que eu fiz, olha a minha história, olha para trás a destruição que eu fiz na vida de pessoas, ou seja lá o que for. Deixa eu te dizer, eu quero te incentivar. No dia que você estiver se sentindo a única pessoa no mundo que não merece nada, nesse dia, eu desafio você a pedir algo para Deus. E você vai descobrir que Deus te abençoa é porque você é filho, não é porque você fez as coisas certas. Alguém já fez a coisa certa no seu lugar, é Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue santo puro dele, para te lavar e para redimir você de todo pecado e para remover toda a iniquidade da sua vida. Então o que acontece? Basta você clamar ao Pai. Alguém vai dizer, né? Alguém vai dizer, mas Deus é justo. Deus é justo. Você está falando aí que Deus faz tudo assim de graça, Deus é bom, mas Deus também é justiça. É verdade, Deus é justo, e porque Deus é justo, Ele declara você perdoado, porque a sua dívida já foi paga por Jesus na cruz. Então a justiça de Deus já foi cumprida, entende? E aí tem gente, irmãos, que fala assim, já viu gente falar assim, vou te entregar na mão de Deus. Já viu gente falar isso? Vou te entregar na mão de Deus. Eu falei, deixa eu contar para você, isso não me amedronta, porque geralmente quando eles falam aí é para ameaçar, para intimidar, não é? Aí isso não me amedronta, porque eu já estou na mão dele. Eu ia ficar assustado se você falar, vou te tirar da mão de Deus. Aí eu ia ficar preocupado, não é verdade? Aí era motivo de preocupação. Mas ninguém tem esse poder de me arrebatar ou arrebatar você das mãos de Deus, porque Jesus já pagou toda a nossa dívida e o seu nome está escrito nas palmas das suas mãos. Entende, querido? Isso é muito importante. Agora, isso é só a introdução, agora eu vou começar a palavra, né? Então, como que é o nosso Pai? Como que é o nosso Pai? Mas pastor, hoje é dia das mães. Pois é, mas eu estou pregando sobre os pais, tá bom? Vai chegar a hora da mãe daqui a pouquinho, fica triste não, né? Como que é o nosso Pai, queridos? É uma coisa importante. Coloca aí para nós Lucas 11, vamos ler até o versículo do 11 ao 32. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. Próximo. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo quanto era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e estes o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Até aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até o 32, vamos, né? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, como que você conhece essa parábola, essa história? Eu só ouvi uma pessoa perguntando, essa já respondeu, não precisa. Como que você conhece essa parábola? Do filho pródigo, certo? Então veja bem, mas a palavra pródigo é uma palavra assim, que ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então nesse caso aqui, em se tratando do filho, ela é uma parábola, é uma palavra, o pródigo aqui usado nessa parábola, ela é a coisa negativa, ou seja, o que é pródigo? Pródigo é aquele que gasta desordenadamente, né? Ele gasta desordenadamente, sem preocupar com coisa alguma. Então o que aquele rapaz fez? Ele foi pródigo, ele gastou de maneira desordenada, a gente não sabe o que ele fez, mas provavelmente ele bebeu muito, talvez participou de orgias, talvez drogas, talvez ele fez tanta coisa. Alguns iam dizer, viveu intensamente, né? Alguns talvez iriam dizer que ele viveu intensamente. Mas qual que é o aspecto positivo da palavra pródigo? Pródigo fala daquele também que é muito rico, tem muito dinheiro, e ele é pródigo na sua generosidade, porque ele é muito rico, ele pode dar, sabe, de maneira pródiga, sem se preocupar, porque tem muito, porque tem demais, e o coração dele também é demais na generosidade. E eu te pergunto, o pai dessa parábola foi pródigo na sua generosidade? Então eu te pergunto, a parábola, você dá o nome para ela que você quiser, é a parábola do pai pródigo ou do filho pródigo? Aí você escolhe o nome que você dá. Mas eu quero fazer os comentários aqui a respeito, né, dessa parábola. Coloca aí de novo o texto, meu querido. Agora você pode deixar, né? Coloca mais para frente um pouquinho, vai passando os versículos aí, né? Aqui, volta, isso, aqui. Queridos, por que esse rapaz foi embora para casa? Por que ele voltou para a casa do pai? Olha o que está escrito aqui. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Porque o que aconteceu? Ele acabou com o dinheiro da herança que o pai deu, ele gastou tudo de maneira pródiga, né? E aí ele veio a crise lá e ele não tinha, ninguém dava emprego para ele arrumou emprego. E ele foi trabalhar de cuidar porcos, queridos, isso é terrível. Por quê?
Aí está falando que ele foi cuidar de porcos. Para um judeu, não tem animal mais imundo do que o porco. Então veja para ele a coisa terrível que aconteceu com ele. Ele foi cuidar de porcos. E aí olha o versículo 16. Diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ou seja, além de cuidar dos porcos, ele chegou numa situação que ele desejava comer. Aqui fala alfarrobas. Aqui em Goiás, até bem pouco tempo, se chamava de lavagem. No interior eu acho que ainda chama assim, né? Então, é isso que ele desejava comer. Tamanha a fome que ele vinha passando, tamanha a necessidade que ele vinha sofrendo. E então ele pegava e falava, não, né? Ele tinha essa vontade, ou seja, para ele o negócio estava terrível, terrível, terrível mesmo. Mas olha só, versículo 17. Então caindo em si, disse. O que é cair em si? Cair em si é ter aquela luz, ter aquele momento de lucidez, ter clareza da situação. E foi isso que aconteceu com ele. Ele caindo em si, ele teve lucidez da situação. E aí olha o que diz aqui, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Segura aí um pouquinho. Por que ele voltou para casa, irmão? Porque estava com fome. Ele não preocupou com o pai hora nenhuma. Tem alguma parte aqui que ele está preocupado com o pai? Você lê o texto, é só interpretar. Ele voltou porque estava com fome. Ele voltou porque estava com fome, ele queria comida. E ele falou: pai, lá na casa do meu pai ninguém passa fome não, nem os empregados. Nenhum dos empregados passa fome. Eu estou aqui, eu estou dando bobeira, gente. Realmente eu aprontei, eu não sou mais digno de ser chamado no teu filho. E ele ensaia o que ele vai falar com o pai. Você já ensaiou o que ele vai falar com o patrão? Na hora de pedir aumento? Já ensaiou na hora de falar com o pai, com a mãe, aquela coisa que você quer, que você acha que é meio improvável de acontecer, e você ensaia? Foi isso que o filho pródigo estava fazendo aqui. Estava ensaiando: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. E então ele levanta e vai, querido. Ele sai. Ele não se preocupa com o pai, ele está preocupado é com ele mesmo, simplesmente, entende? Mas mesmo assim, o pai desejava encontrar com aquele filho perdido. Mesmo assim, o filho, sendo o filho que era, tendo as motivações que tinham, tendo o coração que tinha, manifestação de amor e carinho pelo pai, zero. Mas mesmo assim, o pai amava aquele filho, e o pai queria reencontrar aquele filho. Então, querido, é assim também hoje. Tem muita gente por aí que fala assim: isso aí não tem jeito não. Deixa eu te dizer, o pai ama ele do mesmo jeito que ama a gente que está aqui na igreja. Entende? Ama da mesma intensidade, né? E aí, né? Olha só o que diz aqui, versículo 20, põe aí no 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Ao 21. E o filho disse, aqui ele está fazendo o que ele ensaiou lá atrás: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então veja, ele fez aquilo ali direitinho. Agora, muita gente ia pensar o que o pai ia estar desapontado, mas em vez de ele falar: eu sabia que você ia voltar desse jeito, viu? O pessoal fala: vai voltar rastejando. Tem uns povos por aí que diz assim. Mas querido, não. O pai estava cheio de compaixão e de amor pelo filho. O pai estava cheio de amor e compaixão por aquele filho. Então, querido, é algo assim realmente muito forte, entende?
O pai, ele chega lá e conversa com o pai, e é tão interessante que o pai faz o quê? O pai ignora completamente o que o filho está falando, solenemente o pai não dá nem atenção para o que o filho está falando. Fala: ó, gente, depressa aí, empregado, vem rápido aqui, ó. Vamos trocar a roupa dele, ele está fedendo, está cheirando chiqueiro de porco. Meu filho não pode ficar assim, vamos transformar ele, vamos mudar ele. Lembra que nós lemos que Deus nos deu espírito de filiação e não de escravidão? O mundo aí fora pensa que Deus quer escravizar eles. Ah, vamos para a igreja. Rapaz, nossa, Deus tem abençoado tanto o nosso meio lá. Vamos lá para a igreja. O que eles fazem? Não, eu ainda tenho umas coisas erradas na minha vida, eu preciso me consertar. É ou não é que a gente escuta? Esse filho não fez nada. Esse filho não preocupou com o pai. Esse filho não preocupou, sabe, se o pai gostasse, se o pai sofreu. Ele não estava preocupado se o pai ficou numa posição vergonhosa, porque o pai dele era um ancião, uma pessoa importante da comunidade. Todo o pessoal amava o pai naquela comunidade, mas o pai ficou numa situação ruim, porque aí está vendo como que acontece? Olha, me fez esse filho mimado dele, ele faz tudo que o filho quer, olha o que o filho fez com ele, e aí agora o filho volta e o pai corre, abraça ele, sabe, e está aqui. E aí, queridos, o que acontece? Veio o irmão mais velho, a gente leu, não foi? Meu irmão, o que está acontecendo aqui? Chamou dos empregados e falou: não, é porque teu irmão chegou, seu pai ficou tão feliz, mandou matar um novilho cevado, está fazendo uma festa. E aí o que o filho mais velho ficou? Indignado, não queria entrar. Deixa eu te perguntar, se coloca no lugar do filho mais velho. Seu irmão, seu pai ralou, construiu algum patrimônio, aí o seu filho, seu irmão, sua irmã, pega e torra tudo, boa parte. No caso aqui era 1/3. Quando ele voltasse, você ia ficar feliz? Você ia entrar para a festa de boa? Ou você ia ficar indignado? Quer matar ele? Eu acho que eu era um desses que ia ficar indignado. Vamos ser verdadeiro, não é? Porque a gente quer condenar o filho mais velho, mas a gente se fica indignado por muito menos. O cara me fechou ali no trânsito. É ou não é? A gente fica indignado por muito menos. E aí a gente quer condenar o filho mais velho. Mas esse filho mais velho, querido, aponta para nós, religiosos que estão dentro da igreja, que não tem compaixão por de fora. Está apontando para mim e para você. Ele está falando de mim e de você. Que aí vem uma pessoa, a pessoa chegou. Me lembro um dia, bem no comecinho da igreja aqui, né? Faz tempo que não acontece mais. Não de entrar bêbados na igreja, não tem problema eles entrar não, aqui é o lugar deles mesmo, né? É só o pessoal aí da atmosfera que tem que saber como agir. E entrou um homossexual, ele estava embriagado, e ele entrou e veio entrando, e o pessoal, todo mundo olhando, né? E ninguém fez nada. Aí ele chegou aqui: tudo bom, pastor? Eu falei: tudo bem, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: vamos conversar, podemos conversar depois? Tinha um irmão sentado bem ali, ele nem era diácono nem nada. Ele olhou para mim, perguntou assim com acento: quer que eu te ajude? Eu falei: quero, porque não era hora de fazer o atendimento aqui no meio da palavra, né? E ele pegou e levou e sentou ali, foi tudo tranquilo. Mas às vezes a gente fica chocado, e aí às vezes as pessoas dizem o seguinte, né? Rapaz, eu vou lá na igreja, com essa vida do jeito que você está aí, você não vai conseguir muita coisa não. Ei, querido, é a atitude do filho mais velho. Onde é que está escrito isso? Você precisa parar de roubar, você precisa parar de fumar, você precisa parar disso, parar daquilo. Ei, onde é que está escrito isso? O filho não parou de fazer nada, o pai não exigiu coisa nenhuma dele. O filho foi interesseiro, foi sem vergonha, picareta. Esse filho pródigo foi tudo isso, irmão. Não havia nem remorso no coração dele, muito menos arrependimento. Mas o pai foi e o abraçou, o pai foi e o amou do mesmo jeito. Deixa eu te dizer, qual foi a única virtude desse menino aqui? Qual foi o único mérito desse moleque? Se permitiu ser amado.
Ele aceitou o amor do Pai. Tem muita gente que está dentro da igreja e não aceita o amor do Pai. Entende? O Pai está falando, eu te perdoo. Fala, não, mas eu aprontei, eu tenho que sofrer um pouco. Não vou pedir perdão agora não. Eu vou sofrer aqui uma semana, 15 dias, no pão e na água. É jejum de arrependimento, para eu sofrer aqui um pão e na água. E está achando que está agradando a Deus. Está nada. Você está falando que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu para você, que o seu sacrifício é maior do que o dele. É só isso. Entende? Esse menino, ele se deixou ser amado pelo Pai. E querido, como que é importante a gente aceitar o amor do Pai? Como que é importante a gente aceitar? Porque quando você aceita o amor do Pai, você vai ficar feliz, e você vai ficar feliz de ver outras pessoas serem abençoadas por Deus também. Então, querido, o Pai se compadeceu dele, né? Quando Jesus disse, foi Jesus, o pessoal coloca como parábola, pode ter sido uma história, foi Jesus que contou. E quando o pai viu, o pai correu, o pai se compadeceu dele, sabe, querido? Ele se compadeceu dele, ele foi, sabe, foi para lá, esteve junto com o pai ali, naquele abraço. Muitas vezes a gente pensa que essas pessoas não vão provar do amor de Deus. Vão provar sim, querido. Basta que elas se permitam ser amada, que elas se permitam ser amada. Então, se você, sabe, entender isso e permitir ser amado por Deus, Deus vai te abençoar poderosamente. Você vai experimentar de um relacionamento, de uma presença manifesta de Deus poderosa na tua vida. Entende? Muitas vezes nós queremos merecer. Preste atenção, Jesus já pagou na cruz tudo. Deus é justo. Mas Deus é justo, vai me castigar. Ele já castigou. Lá em Jesus, quando Jesus estava na cruz, Ele estava morrendo no seu lugar. A justiça de Deus que devia ser colocada em você, foi colocada em Jesus. Por isso o Pai está com você, você não está sozinho. Basta você gritar, Pai! Você vai ver Deus vindo rapidamente no teu socorro. Amém? Diga amém, querido. Amém. Viu como que a mentalidade da escravidão é tão forte, que a gente, será que eu posso falar amém? Né? Será que eu posso falar amém? Será que é isso mesmo? Entende, querido? Isso é muito forte. Então isso precisa mudar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Querido, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Não está no esboço, mas eu vou te falar. Já te falei isso aqui várias vezes. Acorda. Qual a primeira coisa que você vai fazer para acordar? Senhor, eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou favorecido, eu já sou abençoado pelo Senhor. Estou saindo para receber os frutos de tudo isso que o Senhor fez na minha vida. Quanto tempo demorou essa oração? Poucas. Eu vou dormir, né? Tem gente que tem problema para dormir. Já tive, não condeno ninguém, mas eu vou dormir agora. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, que é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me guarda. E deita, irmãos. E os vizinhos podem estar com tute a noite inteira, que eu não estou nem aí. Eu durmo em paz. Entende? E ainda não deixo os outros vizinhos que me conhecem, que vêm conversar comigo, não liga para a polícia não. Deixa eles em paz. Se você liga para a polícia, ele descobre que você ligou para a polícia, nunca mais você vai poder pregar para ele, porque ele vai estar com raiva de você. Entende? Deixa o vizinho em paz. Então veja bem, querido, preste atenção. Eu só preciso aceitar aqui, sabe, ser amado pelo Pai e viver essa vida sabendo que eu sou amado, que eu sou perdoado, sabe, que você também é. E veja bem, isso é tão importante, querido. Isso é tão importante, entende? Você realmente entender isso. Agora, o que o Pai fez? O Pai o abraçou. Deus te abraça também. O Pai o abraçou, né? Ele veio ali, eu preciso, sabe, né? Ele estava fedendo a porcos. Mesmo assim o Pai o abraçou. Tem gente que pensa que precisa estar limpinho, bonitinho, se for mulher, né, com um lacinho na cabeça, para Deus te amar. Não, quando você está todo destruído, Deus te ama. Quando você está lacinho na cabeça, Deus te ama. Quando você está mais ou menos, Deus te ama. Deus faz na tua vida, sabe, de maneira tremenda. Veja bem, é tão interessante
Quando a gente entende essa questão que o pai o abraçou, esse afeto é tão interessante, tão importante. O que acontece? Existem muitos filhos que são órfãos, que ficaram órfãos ainda criança, pequeno. Geralmente são crianças ansiosas. Geralmente são crianças ansiosas, pessoas ansiosas. Por quê? Porque ela fala, quem é aquela frase, né? Quem irá nos defender? É isso mesmo. Geralmente, às vezes a mãe, que é o arrimo de família, como será que minha mãe vai dar conta de pagar o aluguel esse mês? E a criança fica aqui, será que nós vamos ter comida amanhã, semana que vem? Como que vai ser? E então as crianças ficam ansiosas. E às vezes, querida, a gente conhece crente que fica ansioso demais, porque fica com essa mesma maneira de pensar. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus vai me sustentar? Ei, permita-se ser abraçado pelo Pai. Permita-se ser ajudado, ser socorrido, ser guardado por Ele. Basta você crer, receber, fazer como o filho pródigo, permitir-se ser amado, permitir-se ser amada. Entende aí? Quando você permite, o que vai acontecer? A bênção de Deus vem na tua vida. Sabe, querido, o Pai é cheio de compaixão, e Ele quer envolver você, Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, Ele quer trazer segurança. Ele quer trazer segurança. Ele quer que você se sinta seguro. E aí o pai o beijou. A palavra diz que ele veio, o pai o beijou, né? Agora, o que é interessante? É uma atitude afetuosa, né? É uma atitude afetuosa. Então, o que isso nos mostra, querido? Você já foi ali você aprontou alguma e você tem que conversar com seu pai, com sua mãe? E às vezes, pensar numa criança aí de uns 10 anos, ele pensa com ele hoje, como é que diz assim, o cinto vai cantar, não é? Não sei se você ouviu essa expressão, hoje o cinto vai cantar, hoje a vara vai comer, né? E desse jeito. E aí você está todo lá. E eu me lembro, eu mesmo me lembro um dia que aconteceu um negócio desse. Não me lembro o que eu fiz, mas eu me lembro o resultado, né? E aí, rapaz, eu sou um daqueles que apanhei muito na vida. Apanhei muito, muito. Minha mãe batia na gente quase todo dia. Quando ela não batia, a gente ficava mais preocupado ainda. A gente falava, alguma coisa muito séria aconteceu, não é? Porque não apanhamos hoje, será que está tudo bem? Aí a gente ficava assustado. E aí um dia eu aprontei, falei, o negócio hoje vai ser feio demais. E aí eu já estava com medo, eles vão descobrir, vai ter jeito, vai descobrir, e aí o negócio vai ficar feio. Aí eu falei, quer saber? Vou chegar, vou contar a verdade, vou apanhar logo, que aí fica resolvido, pelo menos eu vou ficar em paz. E aí eu chamei meu pai e minha mãe e falei, eu fiz isso, aconteceu isso. E aí a gente contrai todos os músculos, né, para ouvir a sentença, né? A gente fica ali naquela tensão. Aí meu pai falou assim, não, hoje nós não vamos te bater não, porque você teve a coragem de vir contar a verdade. Eu falei, então vou contar toda a verdade. Eu falei, mas se aprontar na próxima, você vai apanhar. Na próxima não tem esse perdão não. Meu pai faz isso, mas o seu Pai Celestial não faz isso. Você chega lá e Ele quer te abraçar afetuosamente. Ele quer dizer para você, você está perdoado. Ele te diz nessa manhã, eu estou aqui no nome dEle, você está perdoado. Porque Jesus já levou na cruz toda a sua culpa, toda. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, eu não era gente no passado, não importa. Jesus já pagou a culpa completa, entende? Você está perdoado. Eu só preciso crer na verdade, na promessa de Deus e receber. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que as pessoas olham e falam, mas ele tem tudo para estar ansioso e não está. Ele tem tudo para estar angustiado e não está. Ela tem tudo para estar na depressão e não está. O que está acontecendo? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela permitiu-se ser amada. Ele permitiu-se ser amado. E então a paz de Deus inundou o coração e agora ele vive em paz.
Em toda e qualquer situação, a paz do Senhor está ali dentro daquele coração da pessoa. Então, querido, isso é muito importante. O pai pediu para aquele menino fazer alguma coisa, irmãos? O que o pai pediu para ele? Rapaz, agora você vai ter que mudar de vida. Se você não mudar de vida, não é assim não. Está pensando que a coisa é bagunçada? Coisa não é bagunçada não. Você voltou para cá agora. Não teve nada disso, querido. Mas muitas vezes nós queremos fazer isso. Quero ir para a igreja, mas desse jeito aí não pode não. Com essa roupa? Não, essa aí não pode não. Deixa eu te dizer. Me perguntaram, pastor, sou homossexual, posso ir lá na sua igreja? Eu falei, claro que pode, só não pode como deve. E as pessoas lá vão me aceitar? Eu falei, mas não sei, eu aceito. E Deus mais do que eu aceita. O senhor não acha que eu preciso mudar? Eu falei, meu querido, vai do jeito que você está. Vai do jeito que você está, não preocupa com isso não. Preocupa com a primeira parte. Qual que é a primeira parte? Estar na presença do Senhor Jesus. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Entende? Me fala um versículo, um capítulo da Bíblia, onde Jesus manda as pessoas mudar primeiro, para depois vir ter com Ele. Da Bíblia, do Novo Testamento. Lembra de Mateus? Quem que era Mateus? Político corrupto. Se fosse nos dias de hoje, teria passado pela Lava Jato. O que Jesus fez? Vem e segue-me. Aí ele veio seguir Jesus. Foi ou não foi? E aí ele fez um churrasco lá na casa dele, Jesus foi. O que os fariseus falavam? Olha lá, sentado com publicano e pecadores. O que Jesus respondeu? Eu não vim para os sãos, eu não vim para os justos. Veja, preste atenção. Muita gente cita isso aqui de maneira errada. Eu vim buscar pecadores e não justos. Justos aos seus próprios olhos, não justos de fato, porque receberam a Cristo, creram na justiça de Deus. O verdadeiro justo é aquele que creu na justiça de Deus, que recebeu o perdão completo dos seus pecados, que reconhece que Jesus morreu na cruz foi por ele, não foi por si mesmo, né? Então, esses são. Agora tem muita gente que fala o seguinte: eu não preciso ser crente, eu sou um bom pai, sou um bom marido, pago minhas contas em dias. Não foi esse, Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que olham para si e falam, preciso desesperadamente, eu sou culpado, os meus atos não são bons, a minha vida não é justa. Jesus veio para esses, entende? E aí a pessoa pega e aceita ser amado pelo Senhor. E aí ele vem, ele entra na presença do Senhor, e ele está lá, né? E ele está diante do Senhor e permite ser amado. Então, querido, aceita ser amado pelo Pai, sabe? Aceita ser amado pelo Pai, receba isso, receba isso. O que Jesus fez? O que o Pai fez? Gente, depressa, traz a roupa, melhor roupa. Botou a roupa nele, está fedendo a porta, tirou, né? Tem que tirar esse mau cheiro. É Jesus que vai tirar, não é eu, não é você. Amém? A pessoa chegou com a vida toda torta no meio da igreja. Qual que é a nossa tarefa? Amá-lo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então é só isso que a gente tem. Aí veio a outra pessoa, o que ele fez? Olha, colocou roupa, colocou anel no dedo, colocou sandália nos pés. Tem um significado aqui, cada uma dessas coisas, mas não é para hoje. Mas eu vou falar só do anel. Colocou o anel no dedo. Sabe o que era o anel no dedo? Era o cartão Black Infinity dos ricos da época. É isso que significava o anel no dedo. Quando eles iam comprar, eles não levavam dinheiro, eles levavam o anel. Aí comprava lá, as pessoas anotavam, passava uma cera no anel e selava lá a conta. O pai pagava depois. Você tem um anel Black Infinity? Tem? Tem ou não? Tem, meu querido, você só não sabe usar. Seu pai é muito rico, entendeu? Você só não sabe usar porque você pede o pai as coisas que você quer baseado no seu merecimento. Você não pede para o pai olhando para a generosidade e para a bondade do pai. Geralmente a gente pede para o pai olhando para ver, será que vai dar certo? Será que o pai vai me abençoar? Mas eu aprontei essa semana, será? E aí já não tem fé, tem dúvida. Entende? Você só precisa aprender
a usar o que Deus tem para você. Então deixa eu te dizer, você não está sozinho. O Pai está com você. Amém? Quer chamar o pessoal do louvor aqui? E é muito importante, sabe, você orar e clamar a Deus. Estar diante do Senhor. E tem algo tão precioso, que é você se permitir, tão precioso, você se permitir ser amado. Você se permitir ser amado. Porque, querido, tantas vezes, as coisas vêm, as pessoas ficam assim, com tanta acusação, né? Vivendo assim debaixo de tanta acusação. Quero te dizer que o Pai te ama. Oh, Jesus, o Pai te ama. É importante isso. Saber que você é amado, que você é amada. Entende? E que você não precisa viver uma vida olhando para o seu passado. Não permita que o passado ou as circunstâncias definam o quanto você é amado de Deus. Mas se permita ser amado por Deus e deixe que o amor do Pai por você defina as circunstâncias na sua vida. Entende? É o oposto. Não fica olhando para o seu passado e falando, será que Deus me ama? Tendo sido a pessoa que fui no passado. Deixa eu te dizer, isso não importa. Jesus levou toda a culpa na cruz do Calvário. Pastor, o senhor não sabe como eu já fui terrível. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se os seus pecados foram muitos, a graça de Deus foi maior. Entende? Se os seus pecados foram muitos, a graça de Deus é maior. Quero convidar você a ficar de pé. E orar. Eu quero sugerir. Primeira coisa que eu preciso é crer no Senhor Jesus. Como que acontece essa troca do Calvário? Quando eu creio de todo meu coração, quando eu creio, falo, Senhor Jesus, entra na minha vida, vem ser Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha vida hoje, me transforma. Deus, eu não quero mais viver atemorizado como viviam os escravos e como viviam as pessoas que tentavam se relacionar com Deus no Velho Testamento. Eu quero viver agora como filho, porque o Senhor nos deu espírito de filiação. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala, mas a todos quantos receberam foram feitos, se tornaram filhos de Deus. Por que se tornaram filhos? Porque receberam a mesma natureza de Deus. A mesma natureza. Não é costumes, não é comportamento, é natureza. Natureza de Deus. Você é nova natureza, você é nova criatura. Entende? E aí é só isso. E a palavra de Deus nos ensina lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que eu creio? Quando Jesus morreu lá na cruz, Ele não morreu por causa dos pecados dele, Ele morreu por causa dos meus pecados. E eu creio, porque os meus pecados estavam nele, eu posso dizer que sou justo, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu peco, eu continuo sendo justo. Por quê? Porque a minha culpa, toda ela, foi colocada em Jesus lá na cruz do Calvário. Basta apenas crer.
Eu quero convidar você a fechar seus olhos. E se você nunca fez isso e deseja fazer, ore aí do seu jeito com Deus. Lembra que eu te falei que você não precisa ter aquela postura religiosa, né? Basta você gritar, Pai, ei! E Ele vem. Fala para Ele, Pai, entra na minha vida agora, me muda. Estou te chamando, Senhor. Estou te chamando, eu não estou apenas apresentando uma folha que foi pintada e amanhã eu já não lembro mais. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, na minha história para sempre. Eu quero ser cuidado, eu quero ser amado, amada, protegido, guardado, suprido pelo Senhor, o meu Pai. O meu Pai. É só você orar. Pai Deus, em nome de Jesus, oramos agora e pedimos a Tua bênção. Ó Deus, sobre nós, sobre a Tua casa, sobre, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor. Derrama do Teu poder, derrama, Senhor, da Tua unção, da Tua graça, sobre cada um, Pai. Ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, manifesta Teu poder, manifesta a Tua unção, manifesta a Tua graça na vida de cada um agora, Pai. Ó Deus, ajuda esses que estão chamando pelo Senhor. Ó Deus, a voz está baixa, mas o coração está gritando pelo Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, traga essa paz que excede todo entendimento no coração dele. Coração de cada um aqui, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós cantamos uma canção hoje, segunda música, Anseio por Mais de Ti. Sabe, querido, aquele rapaz foi embora por causa da barriga, correu de volta para a casa do Pai por causa da barriga, mas nós podemos correr para a presença do Pai porque o amamos. Talvez um dia nós corremos também pela barriga. Às vezes tem gente que fala, você tem que vir buscar Deus, não é por causa das coisas não, você tem que vir buscar Deus por amor. Deixa eu te dizer, o Pai te diz, não, você está precisando de cura, pode vir só por causa da cura, Ele aceita. O Pai está te dizendo, mas é porque minha vida está toda bagunçada, eu só quero arrumar minha vida, então pode vir. O Pai aceita, Ele faz todas as coisas na tua vida, entende? Mas é porque eu não tenho emprego, eu preciso do emprego, então eu vou para a igreja, quem sabe Deus pode vir. Deus tem emprego para você. Deus te ama, Ele quer te abençoar, Ele é teu Pai, entendeu? Ele quer abençoar a tua vida. Ele não vem por causa de uma troca. Ele é pródigo na riqueza e na generosidade de te abençoar, entende? Então pode vir, Deus tem bênçãos para você, para sua casa, para sua família. É só você vir e falar Deus, e gritar, Pai! O seu Pai vai te ouvir e vai correr para ouvir a sua necessidade, em nome de Jesus. Enquanto nós louvamos, pessoal aí organiza aí as questões, podem vir à frente o pessoal que vai organizar, em nome de Jesus. Leva-me bem mais perto em tua presença. Você pode fechar os seus olhos e falar, Deus, me leva para perto do Senhor, me leva para perto de Ti, Senhor, me ajuda a desejar o Senhor mais e mais. Quero mais e mais da Tua presença, Pai. Oh Deus, me ajuda a Te buscar por amor. Oh Deus, se for por uma necessidade eu vou Te buscar também, mas me ajuda a crescer. Espírito, desça agora.
enche-me, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar. Eu queimo de amor por ti, Jesus, com desejo santo, queima fogo santo. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Tua glória Venha ao céu, na terra, céu na terra. Tua glória venha ao céu, na terra, Céu na terra. tua glória venha ao céu, Na terra, céu na terra. Anseio clame ao Senhor. Fala, vem na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. com meu respirar, com meu caminhar. Eu queimo de amor por ti, sim, Deus, com desejo santo, queima fogo santo. Aleluia, te louvamos, Deus. O Senhor é bom. Glória ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queria pedir para todos os irmãos sentarem e ficar de pé só as mães. Deixa eu ver as mães aqui. Quem são as mães que estão aqui nessa manhã? Glória a Deus. Feliz Dia das Mães para todas nós. Amém, queridas? Olha que maravilha. Nós fizemos uma pequena lembrancinha para você, que você possa receber essa lembrancinha aqui de coração da Igreja Viva Church, que oferece para você, mamãe, com muito amor e carinho. Nós dedicamos a você, que você possa se levantar como essa mãe cheia de Deus, que ama Jesus, que é exemplo para os seus filhos, né, no amor a Deus, na sua fé, na sua alegria, né, no refletir Jesus através do seu caráter. Então, que você seja essa mãe segundo o coração de Deus. Parabéns para todas vocês. E agora os irmãos vão distribuir aqui as lembrancinhas, né? Algo para você cultivar lá na sua casa, um mimo aqui para você. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço de todos nós aqui dessa igreja, que amamos cada um. Amamos você, mamãe preciosa, mulher de Deus. Agora nós vamos orar por você. Amém, querida? Vamos orar. E vou pedir para os irmãos também ficarem de pé, para vocês me ajudarem todos. Amém.
porque muitas vezes a tarefa de ser mãe nem sempre é fácil. Quando nós não dependemos de Deus, mas quando nós dependemos dele, nós vamos ver o Senhor agindo por nós em situações que nós não damos conta. E é por isso que nós precisamos depender do Senhor, amém? Feche seus olhos, receba aí, mamãe, a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada mãe neste lugar. Senhor, coloca a minha vida como mãe também, Senhor, como futura avó. Senhor, em nome de Jesus, toma aqui cada uma na tua presença, Senhor, derramando da tua unção, derramando da tua vida. Senhor, ser com elas, dando graça, dando sabedoria, Senhor, dando, ó Deus, levantando mulheres de fé, mulheres que são exemplos na fé, mulheres que não desistem, mulheres, mães que são mães fervorosas em Deus, verdadeiras intercessoras em prol dos seus filhos, Senhor. Nós as abençoamos como igreja, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus te dê um final de domingo aí abençoado junto com a sua família. Bom almoço para todos, amém.